Então, o canto 1 do Srimad Bhagavatam, ele é como um prelúdio para todo o conteúdo da obra do Purana Sol. E ele vai apresentar essas cenas que são assim preparatórias para o aparecimento do Srimad Bhagavatam. A Maharaj Parikshit faz esse reinado dentro dos princípios religiosos como um rei perfeito, mas por arranjo de Krishna, Maharaj Parikshit sai para uma expedição de caça e ele, a certa altura, é tomado por sensações de fome, de sede e de cansaço. Como que assim, iludido por essas sensações, ele vai buscar por alimento, água, descanso, e ele entra na casa de um Brahmana e espera ser recebido de acordo com os códigos de se recebe, como se recebe na cultura védica um convidado, uma pessoa que chega na sua casa. Mas isso não ocorre, porque o Brahmana ele está em transe profundo e ele não percebe a chegada de Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit, não recebendo nem água, nem um assento, nenhuma das regras de etiqueta para com qualquer pessoa, principalmente para com o rei, então ele se sente ofendido, e ao se sentir ofendido ele pega uma serpente e coloca no pescoço do Brahmana e vai embora. Quando ele se vai, ele é tomado de grande arrependimento. Ele queima no fogo do arrependimento, porque isso é uma característica do devoto. O devoto pode falhar sem grande arrependimento, e ele fica sabendo de que ele vai sofrer reação por isso. E ele até espera que a reação venha logo, para que ele se livre dessa ofensa. E quando ele está queimando nesse arrependimento, ele recebe a visita do Brahmana, que vai avisar a Maharaj Parikshit sobre a maldição que ele sofreu, feita pelo filho do Brahmana, um garoto, filho de Brahmana, que, ofendido com o tratamento que o pai recebe, achando injusto, e também como ele tem poder como filho de Brahmana, mas ele ainda é imaturo, ele quer mostrar o seu poder para com seus amiguinhos de jogo, e ele, tocando uma água pura, amaldiçoa o rei a morrer em 7 dias, mordido por uma serpente alada. O Brahmana fica inconsolável e não aceita isso, mas não tem como voltar atrás, e ele vai levar a notícia para Maharaj Parikshit, porque tanto o Brahmana quanto o Maharaj Parikshit, eles são dois transcendentalistas. Eles sabem que as pessoas precisam se preparar para a hora da morte, e que a morte é apenas o descarte do corpo físico. Então, eles devem se preparar e tratar com essa, embora muito pesaroso, o Brahmana leva a notícia a Maharaj Parikshit para que ele se prepare. Maharaj Parikshit aceita a maldição como arranjo de Krishna e, provando assim um grande desapego material, ele deixa o seu reino, todos os seus bens, e em respeito a seus súditos, ele deixa uma pessoa no lugar, que é o seu filho, Janamejaya, e ele vai se recolher na beira do Yamuna para meditar, para jejuar por todo o tempo que lhe resta e meditar aos pés de lótus de Krishna. E quando ele está lá na beira do Yamuna, vão chegando semideuses, sábios, eruditos, os mais importantes da época, e eles vão chegando à guisa de uma peregrinação para assistir esses últimos momentos de Maharaj, e também com a missa vai ser recitado o Srimad Bhagavatam. Eles se reúnem ali, naquela assembleia, até que chega uma pessoa, um personagem muito importante, muito puro,
que é o filho de Srila Vyasadeva. Quem é Srila Vyasadeva? Srila Vyasadeva é uma encarnação de Krishna, uma manifestação literária de Krishna, que Krishna deixa na Terra quando ele se vai, justamente para que ele tenha a missão de compilar o ensinamento. Quando chega a Kali Yuga, que se perde a memória, se perde a inteligência, já não se apreende o conhecimento oralmente, como vinha sendo passado há milênios. Então, com a perda dessas qualidades, é preciso que se lance mão dessa invenção da escrita e que o ensinamento seja. Essa é a missão de Srila Vyasadeva. E ele cumpre essa missão, ele compila os Vedas, divide em 4, distribui para os seus principais discípulos, ele compila os Puranas, que é a história dos tempos mais remotos, que fala das principais encarnações de Krishna e de seus devotos, das atividades em torno disso. Ele compila uma síntese filosófica em forma de Vedanta Sutra. E para aquelas pessoas que não são muito afeitas ao estudo filosófico, ele escreve uma literatura no estilo Itihasa, e ele compõe, então, compilando o maior épico de todos os tempos, o Mahabharata, e no centro, no cume do Mahabharata, está justamente o diálogo transcendental de Krishna e Arjuna, o Bhagavad Gita. E depois dessa obra monumental, ele se sente insatisfeito. Ele sente angústia, ele sente insatisfação, e essa insatisfação é o motivo, a razão qual aparece o Srimad Bhagavatam. Ele está insatisfeito e, em socorro a essa insatisfação, Krishna envia mais um representante seu, Narada Muni, que é o mestre espiritual de Srila Vyasadeva, que vem e analisa a situação, analisa sua depressão, analisa o seu trabalho e mostra a ele que ele não escreveu o essencial, que é justamente as atividades da pessoa suprema, as atividades que se desenrolam entre os devotos puros em torno da pessoa suprema, porque é o único conhecimento que realmente vale a pena e que pode libertar as pessoas. Então, Narada Muni, analisando, diz a Srila Vyasadeva de que ele tem as qualificações, ele tem o potencial e está agora na fase madura, então que ele deve meditar e compilar o Srimad Bhagavatam. E obedecendo ao seu mestre espiritual, Srila Vyasadeva, então, bem localizado, num lugar bem adequado, de atmosfera adequada, à beira do rio Sarasvati, ele medita e ele consegue captar a verdade absoluta, e inclusive a pessoa suprema e suas energias subjugadas a ele. Captando essa verdade, ele vai compilar o Srimad Bhagavatam. E a primeira pessoa para quem ele ensina é para o seu próprio filho, Srila Shukadeva Goswami. E é essa personalidade que chega no momento em que Parikshit Maharaj está com os sábios à beira do Yamuna, chega Srila Shukadeva Goswami e lhe é dado então um assento destacado para que ele responda às perguntas de Parikshit Maharaj, que é a respeito do que se deve fazer na hora da morte, e as respostas vão ser a recitação do Srimad Bhagavatam. O outro cenário é quando Suta Goswami em Naimisharanya se reúne também com os sábios para responder qual é o Shreya Uttama, qual é a atividade que é a melhor para todos, universalmente. E esse é o outro cenário em que Suta Goswami vai recitar o Srimad Bhagavatam por ter ouvido e aprendido de Shukadeva.